Há 10 anos eu fui levado para o corpo de bombeiro, polícia, eu falava tudo isso, dizia que eu era doido, mas o Senhor me honrou. Eles quiseram arrebentar comigo. Minhas unhas têm marca, o cabelo de veneno, todas aspas. Então, várias ameaças de telefone. Sou o homem mais feliz do mundo, irmão. Estou 10 anos vivendo porque Jesus queria que você ouvisse isso aqui hoje. Porque se por diferença de segundo meu filho chega depois de mim no elevador e eu descesse, eu estaria como um psicopata, um médico louco, e só teria uma saída para mim: entrar na maçonaria. Como eles estabelecem o caos na vida da pessoa, e você vai para a maçonaria e te resgata de novo. Não, eu quero ser resgatado. Venci tudo isso, irmão. Nunca levei ninguém, nenhum filho meu para testemunhar que presenciou aquilo tudo. Eu e Jesus. Não é que eu somente queria ter esse prazer de passar essas informações para você. É que Deus tem esse propósito. Ele te ama e não queria que você fosse enganado. Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Vocês estão vendo o que tem aqui nessa capa? Bem grande. O plano 1 e o plano 2 com maçom, super maçom Illuminati, Fernando Henrique Cardoso. O plano 1, 2, agora está o 3 do Lula. As 5 metas que destruíram o Império Romano. Agora tem esses falsos profetas sem vergonha que comeram sempre na mão do capeta lá na maçonaria. Agora vão para a televisão, viu, seu Silas Malafaia? Eu sou pastor da primeira igreja batista lá de Curitiba, que nunca deixou fazer palestra de maçonaria. Agora vão defender a igreja de Cristo. Vocês sempre serviram o capeta, comeram na mão dele. E essa mão aqui, ó, no plano dos Illuminati, são as 5 metas que os Illuminati adotaram no dia 1º de maio de 1776, seus covardes. Vocês não enganam os escolhidos de Deus, não. Vão procurar a culpa de vocês. Estou esperando vocês no debate, seus covardes. Agora o povo de Deus vai saber o que fez a Revolução Francesa em 1789. Ó, aprenda um pouquinho de história. Eu vou mostrar para vocês o que a maçonaria francesa fez. Criou esse regime comunista e nessa época mataram os cristãos e queimaram as Bíblias. Se aqui 2 anos esse plano for aprovado, se eu condenar um homossexual em descumprimento à palavra de Deus, eu posso ser condenado e o livro que eu usei para condenar vai ser queimado. Ou seja, daqui a 2 anos, todas as Bíblias no Brasil podem ser queimadas pelos maçons, irmão de vocês que vocês sempre acobertaram. Os mesmos fizeram a Revolução Francesa e os mesmos fizeram o comunismo e mataram 200 milhões, que fizeram a Primeira, a Segunda, a Terceira Guerra Mundial e que juraram há 149 anos: nós vamos fazer as 3 guerras mundiais e vamos destruir o cristianismo. Agora eu quero saber quem é pastor, quem é crente e quem é falso profeta. Nós estamos esperando para passar isso ali dos seus covardes. Por isso que vocês têm que ter medo de crente mesmo. E os crentes, não existe crente covarde. Nós vamos mostrar que as 5 metas dos Illuminati nada mais é do que as 5 metas da maçonaria para destruir a igreja, paganizar a igreja, essa igreja de Laodiceia, que vocês juraram que ia tornar a igreja de Cristo a igreja fria, em janeiro de 1926, publicado no The New Age Magazine. Vocês publicaram, vocês cumpriram, e que iam infiltrar as igrejas, destruir, paganizar o cristianismo, destruir a família. Agora, para destruir a família tem o quê? Aumentar o homossexualismo para receber o Deus de vocês, o bode andrógeno Baphomet. Agora, vocês precisam aumentar os impostos. Nós temos 60 impostos e não recebemos nada em volta. A maior escravidão do Brasil, além do que vocês já fizeram, o maior genocídio dos negros e índios no Brasil. Agora vocês estão infiltrando o governo, os 1000 atos secretos do saber que ele botou, nomeando esses caras preguiçosos que não estudam e não passam concurso. Ele nomeia para roubar. Viu, senhor Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, toda essa turma que o SAD me entregou o nome de vocês no dia 18 de dezembro. Agora vocês vêm defender, batalhar contra esse plano de vocês? Essa é a meta de vocês. Vocês sempre defenderam isso. Não tem um artigo de vocês, eu pago R$1.000 há 10 anos um artigo de vocês contra a coisa mais abominável, a coisa mais leviana, que é a maçonaria que está dentro da casa do Senhor. E Deus diz: esses que levam o ramo ao nariz. Irmãos, me irritar é fácil, mas Deus disse: vocês me irritam. Vocês conseguem irritar o Deus de infinita bondade e misericórdia, aquele Deus que mandou no passado matar todos vocês que adoravam o Deus Sol. Meu filho Elias, meu profeta Elias, mata esses 450 profetas adoradores de Baal e mata esses 400 adoradores de poste ídolo. Esse é o mesmo Deus que não mudou e que vai dar a sentença para vocês.
Nós somos os cordeirinhos, pamonhas, e vocês são lobos. Aguardem o que vocês vão ver agora. Por isso que tem que aturar a igreja de Cristo, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia: resistir a esses diabos, e ele tem que fugir de vós. E você tem que continuar correndo com Pedrosa, porque eu sou filho do Senhor Jesus Cristo, não prego religião, eu prego a palavra de Deus. Vocês sempre enganaram o povo de Deus, recebem dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro do ímpio, recebem dinheiro do mais sujo possível, e não pode falar da maior abominação que está alimentando vocês na casa do Senhor, seus preguiçosos. Vocês são profetas do Salmo Isaías 53, tá? Isso é a milésima vez que eu falo isso para vocês, já está no nosso site. Então agora vamos falar do plano nacional do direito humano que vocês fizeram para destruir a igreja de Cristo. Olha a mão espalmada aqui, olha aquele monumento lá de São Paulo, da Sul-América, dos comunistas. Olha aqui o Plano Nacional de Direitos Humanos, os 5 dedos aqui. Olha aqui o Baphomet, esse deus andrógeno, com a mão espalmada, com os 5 metas. Isso vem lá desde o capeta, por isso que eu vi desde o Éden, essas metas para destruir o mundo. Destruir a família, destruir a igreja de Cristo, aumentar os impostos, infiltrar o governo, manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis, show gospel, e o povo se perde por falta de conhecimento. Na Bíblia, em Oséias 4,6, não está escrito assim: o meu povo se perde por falta de gospel, o meu povo se perde por falta de Bíblia. Porque os pastores traíram, não foram os homossexuais e as prostitutas que destruíram a igreja de Cristo, foram pastores que até já tiveram no nosso ministério, agora estão comendo lá na mão do capeta, porque não tem coragem de trabalhar e viver e pagar o preço de servir ao Senhor. Agora estão caladinhos lá comendo na mão do capeta, da maçonaria, onde um dia eles disseram que estava, porque eles queriam dinheiro com a gente. Nós somos pobres, nós temos a graça de Deus, o amor, nós não sustentamos bandido não. Vai lá para a maçonaria, que lá sim, lá tem falso profeta. Agora nós pastores vivemos um amando ao outro, ajudando um outro, como a igreja primitiva. Essa que é a nossa igreja, a igreja de Cristo, entendeu? Então olha aqui, o símbolo do Baphomet dele. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 17:17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, a mesma ideia desde 1776, e deem à besta o seu reino até que cumpram a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. Deus que deixou essa besta reinar por 7 anos, para que se cumpra o intento de Deus, para eles se autodestruírem. Olha o que Deus coloca aqui, Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, estão vendo aqui os 2 chifres? Semelhante a de um cordeiro. Você não vê o bode e o cordeiro juntos, eles não se parecem? Mas um é bode é bode, cordeiro é cordeiro. Ele se parece com cordeiro, mas é bode. E falava como dragão. Dragão é Satanás. Então um bode que parece com cordeiro, tem 2 chifres e fala como dragão. Este é o anticristo. Essa porcaria aqui, ó, que não pode falar na igreja do Silas, da Universal, do Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, do Cristo Vive, aquele Miguel Ângelo. Eu tenho a lista aí, eu vou mostrar o testemunho do Saad, vocês vão levar para casa. Ele entregou esse humilde homem, e Deus me usou para mudar a história da igreja. Eu quero ver essas pessoas ir para o inferno, e lá Satanás vai dizer: olha, o Pedrosa, Deus revelou tudo ao Pedrosa, entregou, e agora vocês estão aqui porque vocês querem. Eles vão clamar tanto por mim lá no inferno. Deus, manda o Pedrosa vir aqui falar para a gente. Viu, vocês da sociedade secreta do Baphomet, prepara o inferno. E todas essas pessoas que vocês vão levar para o inferno, viu, os seus Silas, seus maçons, outros, que não tem nada contra a obra do anticristo que o Bispo Macedo está fazendo, está todo mundo calado, conivente e omisso com a obra de Satanás, que o maior sonho da maçonaria é construir aquele templo que na realidade não está construindo para a Igreja Universal, está construindo para todos vocês, líderes maçons, esse templo que ele está construindo. Por isso todos vocês estão calados, vendo aquela multidão indo para o inferno. Então, essa multidão lá no inferno vai ficar a eternidade no ouvido de vocês: estou aqui no inferno porque você não me pregou a verdade. Estou aqui no inferno porque você disse que era de Deus e você era Baphomet, você era do bode, não era cordeiro. Você imagina o que esses homens vão sofrer na eternidade?
aquela multidão atrás dele a vida inteira reclamando: estou cheirando enxofre e queimando aqui no inferno por causa de você, Silas, por causa de você, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brito da Maraná. Toda essa lista que o Saad entregou, irmãos, todo envolvido com satanismo, que irrita a Deus, e ninguém tem um artigo contra. E cadê o povo de Deus para se levantar? Você, se não levantar contra, você vai para o inferno, por omissão ou por conivência. Não tem lá no dia do juízo: ah, Senhor, mas estava na tua igreja, eu expulsei demônio, curei enfermo. Deus pode te usar até para misericórdia, para libertar uma pessoa, mas Ele vai dizer para você: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este bode aqui, esse Bafomete, essa besta é o anticristo de 2 chifres. Esses são os da mão espalmada. Esse é o do bode Bafomete. Vocês estão vendo a mão do Bafomete? A mão aqui, ó. Para destruir a igreja de Cristo. O objetivo é esse: queimar as Bíblias. Graças a Deus, eu sou pecador, sou grau zero. Eu dependo de Jesus para tudo. Por isso que Ele morreu na cruz e não precisa mais nenhum sacrifício de pombinha, de cordeiro, de bode, como o Bispo Macedo em breve vai estar matando lá. Vocês vão dizer: mas é isso, irmão? Está na cara, irmãos. Eu, quando botou a Arca da Aliança, eu falei: ele está rasgando o Novo Testamento, irmão. Quando se bota a Arca da Aliança no altar, significa isso aqui, irmão. Você pega a Bíblia, tem aqui o Novo Testamento e o Velho Testamento. Não está aqui? Eu posso rasgar a Bíblia aqui no meio? Rasgar o Novo do Velho Testamento? Mas você sabe, quando você coloca a Arca da Aliança no altar, o que você está fazendo? É justamente isso. É isso que todo o povo da Igreja Universal está fazendo. Botou a Arca da Aliança no altar, aquela porcaria. Foi um documento vencido. Foi muito bom no passado. Aqui foi um documento vencido. Agora, quando eu coloco a Arca da Aliança no altar, eu digo: Messias, Jesus não veio. Nós estamos no culto antigo, estamos esperando o cumprimento da promessa. Isso aqui é o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento. A arca não vale mais nada. Quando eu coloco a arca, estou voltando ao passado, estou dizendo: Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Aí eu estou cumprindo 1 João 4, de 1 a 3. Quem é o anticristo, esse bode Bafomete do Bispo Macedo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou? Então quem nega, este é o anticristo. Então eu digo com a maior certeza do mundo: esse bode Bafomete da maçonaria de Apocalipse 13 é o anticristo. E é ele que está fazendo esse plano nacional dos direitos humanos, para exterminar com a igreja de Cristo, para exaltar os Bafometes da vida. Como eu vou mostrar aí a foto da Dilma, da namorada dela, que está processando ela, que quer 15 anos de namoro e ela quer uma indenização. Todo esse pessoal é Bafomete, irmão. Todo esse pessoal é Bafomete, é andrógeno, é masculino e feminino. Agora, por que não pode falar isso no grande ilustre pastor Silas Malafaia? Não pode desmascarar o capeta na igreja dele? Porque eles são também, irmão. Daqui a pouco está defendendo o Bafomete, daqui a pouco ele está lá com o Bafomete também. Por que não pode? São duas caras. Aí defende os G12, né? Daqui a pouco está lá junto com um gayzinho: ah, eu também sou gay, Bafomete, que é o legal. São esses homens que estão aí, irmão, ó, fazem tudo por dinheiro. São cães gulosos que nunca se fartam, tá? São pastores que nada sabem. E vocês estão vendo? Eles algum dia pregaram isso para você que nós estamos pregando? Eles nada sabem. Agora, acrescentar livros ridículos, idiotas à Bíblia, eles acrescentam para profanar a Bíblia. Como o Bispo Macedo, profanar o templo, que um dia foi do Senhor. Que esse templo vai ser reconstruído em Jerusalém. Não é esse aqui ainda não. Por isso eu escrevi um artigo: o anticristo mais cedo. O anticristo Macedo. Entenderam? O anticristo mais cedo. Ele está antecipando a volta do anticristo. E não devo nada a ninguém não, irmão. Agora essas pessoas, quando chegam perto da gente, está só interessado, põe para correr. Vai lá para o outro lado. Aqui é a igreja primitiva, de graça a receber e de graça a dar. E o evangelho, o que eu falo não tem preço, irmão. O que eu já passei na minha vida para entregar. Você imagina, se eu fosse vender um DVD com o nome de todos os líderes que servem o capeta na maçonaria, quanto que eu ia ganhar com isso? O Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmão. Não preciso desses homens para nada, não.
O pastor que eu tenho está aqui na palavra. São cães gulosos, são poucos pastores que eu conheço